com Legião a 20. Queria fazer uma meditação em cima desse texto. Esses dias eu tenho pensado muito sobre algumas coisas. As crianças, acho que até 7 anos, podem ir para a salinha. Nós vivemos dias onde coisas têm acontecido, problemas, e algumas pessoas culpam, acham que é de origem humana, mas eu creio que muitas coisas é de origem espiritual. E o diabo trabalha, né? Está de férias não. Marcos 5, de 1 a 20. Todo mundo achou? Amém? Quem quiser ficar de pé pode ficar. Se você não estiver cansado. Diz assim a palavra de Deus. As crianças podem ir para a salinha, tá? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Vamos repetir isso aí? Assentado, vestido em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Você pode sentar. Eu acho que esse texto, ele é um texto que impacta a vida da gente. Eu vou ser sincero que esse texto é um texto que confronta. Nós que queremos ser uma igreja que trabalha com células, uma igreja que alcança pessoas, esse é um texto que nos confronta para uma realidade que é a realidade da nossa sociedade hoje. Meus queridos, hoje quantas pessoas estão pelos campos, pessoas que estão separadas pela sociedade, pessoas que são discriminadas. E uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo é que nem todos os problemas que nós atravessamos são de origem humana. A maioria dos problemas são de origem espiritual. Não é normal uma pessoa ficar presa à droga, a uma pedra de crack, a cocaína, a maconha. Isso não é normal. Isso é algo diabólico. Não é normal uma pessoa se apegar à prostituição. Não é normal uma pessoa se apegar a vícios. Isso é escravidão. E quem gera a escravidão é Satanás.
Ele é que gera a escravidão. E esse texto, ele trabalha um homem que, se você ler o enunciado, né, algumas versões diz a cura de um endemoniado. Cura. Então, a gente chama de libertação, né? Mas aqui o texto fala a cura de um endemoniado. Um homem que foi curado. Para nós é libertação. Mas o autor, quando foi feita a divisão dos textos, colocaram cura. E eu fico muito à vontade para dizer que essa possessão foi libertação, não foi uma cura, mas foi uma libertação. E meus queridos, não há remédio, não há psiquiatra, não há psicólogo que consiga libertar uma pessoa que está possessa. Pode dar gadernal. O psiquiatra vai fazer o quê? Você vai no psiquiatra e vai te encher de gadernal. Gadernal, Adol, Robinol e assim vai. E tem demônio que está groguinho. Quando faz a libertação, o demônio sai cheio de remédio. Já vi isso acontecer. E o problema não é o remédio, o problema é espiritual, vai muito além disso. E aí, o que o diabo fez na vida desse homem? Interessante que João 10:10 diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o papel do diabo. Então, quando uma família está sendo... Como é que eu posso detectar, pastor, quando é o diabo agindo? Se está havendo roubo, morte e destruição da família, é o diabo. Se coisas estão sumindo da sua casa para trocar por droga, é o diabo. Se está havendo morte de relacionamento, é o diabo. Se está havendo destruição, é o diabo. Porque os frutos do Espírito são paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão, temperança e assim vai. Gálatas 5:22. Os frutos da possessão são destruição, morte. É assim que acontece. E roubo. Você vê como acontece, como a gente pode definir as coisas. Esse homem, primeira coisa, ele não vivia mais em casa. Primeira coisa que o diabo vai tentar destruir a sua família. Ele vai fazer de tudo para acabar com o seu casamento, para acabar com o seu relacionamento com os seus pais. E jovem, toma cuidado. O diabo ele começa dizendo o seguinte: não, seu pai é quadrado, seu pai é careta, esse negócio aí de ouvir pai, mãe, isso é besteira. Ele vai fazer de tudo para tirar você do relacionamento com os seus pais. E, meus queridos, algo que eu preguei aqui no domingo passado, o filho pródigo, ele sai de casa debaixo de maldição. Todo filho que sai debaixo de maldição não prospera. É por isso que quando eu faço um casamento que os pais, os dois pais dos filhos estão casando, eu peço para os pais lá na frente para abençoar, para gerar uma palavra de bênção, para que o casal saia debaixo de bênção. Porque quando sai debaixo de maldição, não prospera em hipótese alguma. Não prospera. Porque a palavra de Deus diz que é um dos mandamentos que segue o quê? Com promessa. Por isso, se o pai fala: filha, não namora. Eu até sou da seguinte visão: adolescente tem que namorar, tem que orar. Porque namoro é um negócio muito sério. Namoro é para quando você tem condição de pagar um lanche. Se você não tem condição de levar a namorada lá no Rei da Picanha, namora não. Não tem condição de levar ele no geral, não namora não. Mas namorar para quê? Para chegar lá e passar vergonha? É verdade? Então namoro é para quem sabe quem pode. Mas pastor, o que eu faço? Conheça, gente. É a fase de fazer amizades. Você imagina, relacionamentos, amigos. E esses amigos vão ser para toda a vida. Amigos que você constrói hoje são para toda a vida. Mas o diabo, a primeira coisa que ele destrói, a família. Esse homem, ele passou a andar pelo sepulcro. O sepulcro é caminho de morte. O jovem para de andar dentro de casa e começa a andar com quem? Traficante, noiado. E aí ele começa a andar em caminho de morte. É o que acaba acontecendo. O primeiro alvo do diabo é destruir família. É o primeiro alvo dele. Porque ele sabe que se destruir a sua família, você não tem mais para onde voltar.
Então, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar destruir a sua família. Depois, ele destrói os relacionamentos sociais. Esse homem já não tinha mais amigos. Endemoniado. Quem quer ficar do lado de alguém endemoniado? Ninguém quer. Você quer ficar do lado de quem está cheio de Deus, não é verdade? Porque quem está cheio de demônios só te leva para baixo. Um abismo chama outro abismo, uma maldição chama outra maldição. Agora, quem está cheio de Deus só te leva para cima. Então não tem jeito. Então, quando nós vemos o caso desse homem, esse homem já não tinha mais amigos. Era um homem que ele já andava sozinho, andava pelos sepulcros. Esse homem tornou-se um ser solitário. Sua única companhia eram os demônios. E tinha muito demônio, hein? Eram legiões. Uma legião. Tinha demônio brigando dentro da cabeça desse homem. Ele estava totalmente possesso. E o que aconteceu? Um homem totalmente possesso vivia em solidão. E gente, solidão não é boa companhia. E uma coisa que acaba acontecendo quando a pessoa começa a querer ficar só, é porque o diabo está trabalhando. O diabo é o pai da depressão, é o pai da solidão. Então nós não fomos criados para vivermos em solidão, nós fomos criados para ter relacionamento. O diabo destruiu também a saúde física e mental desse homem. A Bíblia diz no versículo 5 que esse homem se autoflagelava, ou seja, ele se machucava. Gente, e hoje a gente vê pessoas que procuram se machucar, né? Tem coisa que eu não consigo entender. A pessoa ficar se furando e pendurando o negócio assim. Bota um cabide na orelha, rapaz, né? Fica mais fácil, né? Fica todo furado. Eu vi um menino com a boca, com tudo furado. Rapaz, põe um cabide ou uma melancia na cabeça. Quer aparecer? Põe um cabide logo na cabeça e fica melhor. Se autoflagelava, ele havia se machucado, machucou tantas pessoas, depois parou a ferir-se a si mesmo. Era um homem violento, ninguém podia dominá-lo. E quando você vê uma pessoa endemoniada, quando você vai expulsar um demônio, eu nunca me esqueço, uma vez a mulher era uma senhorinhazinha fraquinha, e os obreiros foram circular, a mulher parecia aqueles filmes de ação, ela fez assim, jogou o obreiro para um canto, o obreiro para o outro. Eu falei, meu Deus, o homem se tornou forte, porque os demônios estavam controlando o corpo dele. Esse homem não tinha paz. Diz a Bíblia que ele andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes. Era alguém atormentado, não havia descanso nem para a sua mente, nem para a sua alma. Meus queridos, aquele homem, a própria fisionomia dele denunciava como ele estava. Hoje, quantos crentes hoje vivem tomando psicotrópicos para conseguir dormir? Não tem paz. E meus queridos, a paz, ela só vem de Deus. Os demônios não têm paz para dar para ninguém. O diabo não pode dar o que ele não tem. Ele não tem paz, ele vai dar paz para os outros. Quem pode dar paz é Jesus. Quem pode dar paz é o Espírito Santo de Deus. Só Deus pode dar paz. Só Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Paz só em Deus. Filipenses 4 diz que a paz que excede a todo entendimento é uma paz que não tem descrição, não tem como você descrever essa paz que só Cristo dá. É uma paz que você não compra em farmácia, é uma paz que você não consegue com meditação, é uma paz que no meio dos problemas e das dificuldades você tem paz, no meio de tanta tribulação você está em paz, com problemas em casa, problemas de saúde, você está em paz. É a paz que excede o entendimento humano. É a paz que você sai do hospital e tem está doente, está mal, mas você está em paz. Ninguém consegue explicar essa paz. Como aquele homem que compôs aquele hino, sou feliz. Ele não compôs no momento que ele estava bem, ele compôs no momento de dor, no momento de perda, mas ele podia dizer, eu sou feliz com Jesus. Meus queridos, o diabo não tem paz. Quem anda sem paz é porque o diabo está perturbando. E às vezes você fala, pastor, eu estou possesso. Meu irmão, tem várias coisas que acontecem. Você pode estar possesso, você pode estar opresso. Se não tem paz,
é porque os demônios estão atacando sua casa. A Bíblia diz que os demônios andam em derredor, ou seja, eles andam ao redor, e se a gente baixar a guarda, o que acontece? A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem a Deus, e os demônios andam em derredor. E quando eu começo a desobedecer a Deus, aí os demônios começam a ter força, porque aqueles anjos que deveriam estar ali me protegendo, eles só protegem quem teme a Deus. Quem teme a Deus não anda na prostituição, não anda na mentira, não anda no engano, não é verdade? Ah, pastor, eu temo a Deus, mas estou indo lá encher a cara agora. Vai para ver. Tem anjo que vai com você não. Pastor, eu temo a Deus, mas estou adulterando. Eu temo a Deus de toda pornografia na internet. Tem anjo nenhum do seu lado ali, meu querido, porque anjo não pode ver pornografia. Vai ter anjo ali do seu lado, ali junto com você nas páginas da internet? Não tem. Você está contando mentira? Tem anjo ao seu derredor, não. Anjo odeia mentira. Aí o que acontece? Os anjos que estariam ao seu redor te protegendo já não estão mais. E os demônios que estavam ao seu derredor já estão te atacando. Aí começa a opressão. Aquela opressão que a pessoa se sente sufocada. Ela não consegue ter paz. Aonde ela vai está tudo errado. Ela pode estar no melhor lugar do mundo que ela não consegue. E esse homem, a Bíblia diz que os demônios conseguiram destruir a paz. Ele não tinha paz, andava perturbado. Esse homem estava totalmente escravizado. Você já se perguntou por que Jesus perguntou o nome daqueles demônios? Jesus, por isso que culto de libertação, quando eu mexia muito com libertação, de vez em quando eu fazia uma entrevistazinha básica. Você fala, pastor, dá microfone para diabo. O diabo gosta, né? Você bota o microfone e ele fala tudo. Mas tem hora que as pessoas precisam saber que é o diabo. Tem pessoas que não acreditam que o diabo existe. Tem gente que acha que, pastor, o diabo não existe. Existe, meu irmão. E se você der brecha, ele entra. Como você quer prosperar em um casamento se você vive na fornicação? Como você quer prosperar em um casamento se você vive no adultério? Não tem como as bênçãos do Senhor te acompanhar. Aí o que o diabo faz? Ele vai fazer de tudo para que você caia. Ele vai fazer de tudo para que você caia no namoro. Uma coisa que eu falo, jovens, namoro é tempo de aliança com Deus. Você faz aliança com Deus, Deus faz aliança com você. Você está fiel com Deus, Deus vai começar a te abençoar. Vai começar a abrir portas na sua vida. E o diabo, ele vai te tentar para que você fuja. Não tem nada a ver hoje. Casa virgem, isso é besteira. Sexo, tem que fazer um test drive. Se não fizer um test drive, como é que eu sei que vai dar certo? Você sabe como é que você sabe que vai dar certo? Se ela tiver aliança com Deus. E se você tiver aliança com Deus, vai dar certo. Agora, se não tiver aliança com Deus, meu filho, não vai dar não. Uma mulher que honra a Deus vai honrar o marido. Um homem que honra a Deus vai honrar a esposa. Primeira coisa que a jovem tem que ver no rapaz é isso. Esse rapaz honra a Deus, vai me honrar. Essa jovem honra a Deus, vai me honrar. E aí esse homem, ele estava com uma legião, só para você ter uma ideia, se trata de 6.000 homens. Naquela época uma legião romana era uma legião, um exército de invasão. A legião, ela entrava com crueldade, ela entrava para matar a espada jovem, mulheres grávidas, ela entrava e ela fazia o terror, porque quando a legião romana entrava, ela imprimia o terror e o povo fugia com medo. E esse homem tinha 6.000 demônios terroristas. Os piores demônios do inferno estavam na vida desse homem, fazendo de tudo para aquele homem ficar louco, alucinar, tudo para destruir a vida daquele homem. E por onde a legião passava, deixava morte e destruição. O diabo transformou esse homem no morto-vivo. Morava no cemitério, sem esperança, sem perspectiva. Você sabe qual o valor de uma vida para Satanás?
Para Satanás a vida não tem valor nenhum. Para Satanás a vida do homem é para ser destruída. Satanás odeia o homem. Apocalipse 12:12 diz assim: alegrai-vos, ó céus, e os seus moradores, mas ai da terra e dos seus moradores, porque o homem foi lançado até vós com grande ira e com pouco tempo para agir. Você acha que o diabo está descansando? Você acha que o diabo não está interessado no que nós estamos fazendo aqui? O diabo quer derrubar a sua célula. O diabo quer acabar com a sua célula. Quer acabar com a sua célula. Aí você, não vou mais liderar porque está difícil. Lógico, ele vai vir com tudo contra este projeto, que é o projeto de Deus, para ganhar pessoas. Ele vai atacar quem? Vai atacar o líder. Ele vai tentar te tirar você do projeto de Deus. Ele vai dizer para você, não é bem assim como o pastor está falando. Porque o diabo, ele quer realmente fazer você mudar de ideia. Ele quer tirar você do projeto, da visão. E ele vai atacar a igreja. Ainda mais quando ele vê a igreja crescendo e florescendo, ele vai tentar jogar no meio da igreja os problemas, para que nós nos voltemos para outras coisas que não são tão importantes. Meus queridos, a coisa mais importante da igreja é ganhar pessoas, cuidar de pessoas e enviar pessoas para ganhar outras. Hoje nós vemos igrejas centenárias paradas, paralisadas. Nós vemos igrejas que foram potências paradas, porque as pessoas tiraram o foco do alvo. O alvo sempre foi esse: ganhar, cuidar de pessoas e enviá-las, discipular. Mas o que o diabo faz? Foca outras coisas. Nós passamos a olhar problemas, olhar as pessoas e olhar coisas que não tem nada a ver, e esquecemos o nosso alvo. E a igreja vira um clube. Festa. Eu acho que tem que ter festa, mas com um objetivo: pessoas. As pessoas são mais importantes. Você sabe o que a sociedade fez com esse homem? A sociedade afastou esse homem, porque a pessoa que está no crack, a sociedade não quer. A pessoa que está nas drogas, a sociedade não quer. As pessoas só querem quem está bem, quem tem dinheiro, quem está bem vestido. Aquele mendigo, as pessoas não querem aquele mendigo. Aí as igrejas também não. As igrejas não estão interessadas. As igrejas querem aquele que pode dar. Quanto você pode dar de dízimo? Quanto você pode pagar para ir nesse retiro? Quanto você pode fazer? É o que a sociedade quer. Sendo que Jesus, nós vamos ver o que Jesus fez, mas a sociedade, ela quer justamente isso. O impressionante é que Deus, quando nós damos uma olhada no ministério de Jesus, ele veio especialmente, o olhar dele era para essas pessoas. Para quem Jesus olhava? Prostituta, leproso, mendigo. Jesus só, e no último momento, um ladrão na cruz. Jesus só olhava para quem não prestava. Ele dizia que os bons não precisam de médico, mas os ruins. É por isso que o alvo da nossa igreja é trazer todo mundo, é embarcar todo mundo. Traficante, homossexual, não importa quem quer que seja, nós temos que trazer as pessoas e não afastar as pessoas. O diabo, ele tem conseguido, jogou um grande problema no meio da igreja, que é a questão da homofobia, e criou essa ideia de que igreja é homofóbica. Muito pelo contrário, esse lugar é um lugar que os homossexuais têm que vir, tem que ser amados, e nós vamos tratar para que eles conheçam a Jesus e sejam transformados. O adulto, ele tem que vir para cá mesmo, aqui ele vai ser transformado. O mentiroso tem que vir para cá, essa galera toda tem que vir para cá, gente. A igreja é esse lugar. Jesus, ele estava atrás das prostitutas, dos pobres, dos publicanos, dos mendigos. Foi exatamente isso que a população de Gadara fez, excluiu esse homem. A sociedade acorrentou esse homem. Meus queridos, o que a sociedade diz que é incorrigível, esse homem é um homicida, esse homem é um traficante, ele é um drogado, esse homem é isso, é aquilo, nós chamamos de pecado. O que a sociedade diz como crime, nós falamos que é pecado. E Jesus veio para libertar o homem do pecado. Amém? Jesus veio libertar o homem do pecado. Hoje,
praticamente toda a família no nosso país tem pelo menos um dependente químico dentro de casa, ou parente, ou próximo. Tem. O diabo sabe como trabalhar. Crack, você acha que quem fabricou o crack foi Satanás? Uma droga como essa não pode ser fabricada em outro lugar. E nós vemos jovens, igual que foi assassinado aqui na porta da igreja há 2 semanas atrás. Um jovem com tanta energia para dar foi assassinado. O diabo quer isso. Essa é a ideia dele, consumir uma juventude inteira. Essa é a ideia. Tirar os jovens que estão vindo para a igreja e levar para fora, para falar assim, não, lá fora o negócio está bom, lá fora está bombando. Meus queridos, não há absolutamente nada que o homem possa fazer a respeito do pecado, somente Jesus. A sociedade dá mais valor a porco do que a homens. Tem gente que dá mais valor a uma igreja limpa do que um mendigo sentado no banco. É mesmo. A gente faz isso, né? As pessoas não têm. Quanto vale uma pessoa para você? Vale quanto ela tem? Quanto ela pode dar? Eu fico pensando quanto valia para Jesus. Quanto valia para Jesus uma pessoa? E esse endemoniado, você sabe o que me impacta a história desse endemoniado? Eu estava lendo esses textos um dia, e depois que você vê Jesus libertando esse homem mais à frente, você vira algumas páginas e você vai ver Jesus lá em Decápolis, multiplicando pães. E eu fiquei imaginando, quando eu vi esse texto, eu falei, gente, aquele endemoniado se tornou um ex-endemoniado. Aquele homem se tornou um pregador da palavra. Aquele homem encheu um auditório para ouvir Jesus. O povo estava ali, aquela multidão para ouvir Jesus, porque aquelas pessoas, quando Jesus começou a andar por ali, com certeza o endemoniado já tinha falado, um tal de Jesus me libertou. E aquelas pessoas, quando ouviram falar, Jesus vai passar por aqui, eles foram atrás. Quando uma pessoa é liberta e ela sabe quanto custou a graça para ela, que graça é de graça, ela se torna um maior ganhador de almas. Tem gente que, igual um jovem rico, nunca matou, nunca roubou, dava dízimo, honrava pai e mãe, e diz, Jesus, bom mestre, eu quero entrar no reino. Jesus disse, vai ver tudo que tem e me segue. Aí você vê que aquele homem tinha muito dinheiro, e Jesus para ele era apenas mais uma moda. Tem gente que igreja é moda, né? A igreja é da moda. A nossa igreja não é igreja de moda, a igreja é ganhar gente. Nosso negócio é ganhar gente. Por isso é que a gente faz tanta doideira para ganhar gente. Nosso negócio é ganhar pessoas. Esse é que é o nosso negócio. Esse que é o nosso encargo, é ganhar e cuidar de pessoas. E aí, aquele homem, ele com certeza ele entendeu que era graça. O jovem rico não, era um homem bom. Aí mais na frente você encontra Zaqueu, publicano, rejeitado, ninguém queria saber de Zaqueu, mas era rico. Mas era um homem que a sociedade não gostava dele, discriminava. Eu fico imaginando Zaqueu quando vê Jesus. Jesus olha para ele em cima da árvore e fala, Zaqueu, desce, vou para a sua casa. Zaqueu ficou doido. Jesus, o cara é santo, o cara cura, o cara prega as verdades, é o Filho de Deus, vai na minha casa. O cara sujo, nenhum judeu entra na minha casa, Jesus vai entrar. Por isso, meu querido, não importa qual o seu pecado, Jesus entra na sua casa sim. E detalhe é o seguinte, Jesus, ele é que, Jesus é bem, na gíria, né, bem folgado, né? Eu vou para a sua casa. Jesus fala assim com você. Você que disse, aí não, Jesus. Mas ele está sempre à porta do coração falando, ó, eu vou para a sua casa, hein? Eu vou para a sua casa. Agora você pode falar, Jesus vem não. Mas ele está sempre batendo para entrar na casa, que é a nossa vida. Ele chega, Zaqueu, vou para a sua casa. Zaqueu, mais do que depressa desce, vou com você, Jesus, estou indo, vamos embora. Aí no caminho, olha só como o homem entendeu que era graça. Poxa, Jesus vai na minha casa, eu não consigo entender, Jesus vai lá na minha casa. A Bíblia diz que Jesus não pediu nada a Zaqueu. Zaqueu vira para Jesus e fala, Jesus, eu vou pegar metade do que tem e vou dar para os pobres. O cara era rico. Jesus não pediu, mas ele começou a ser liberado.
Aí quando chega na casa dele, eu vejo Jesus na mesa, aquele monte de publicano, um monte de gente errada. Aí Zaqueu olha e fala: meu Deus, Jesus está na minha casa. A Bíblia diz que ele falou: Jesus, se eu roubei alguém, com certeza ele roubou, vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, toda a fortuna ia embora. Ele entendeu que era graça. Ele entendeu que era graça. E, meus queridos, a sociedade discrimina, dá mais valor a povo, mas a igreja não pode ser assim. A sua célula não pode ser assim. Quando você vê alguém que você sabe que está nas drogas, chama para entrar para a igreja, chama para vir para a sua célula, não deixa ele passar, porque aquele jovem que morreu aqui, quantas vezes ele poderia ter sido convidado e não foi? Quantas pessoas conheciam ele e nunca convidaram para ele vir para a igreja? Poderia ter mudado a história daquele jovem. E eu fico pensando quantas pessoas aquele jovem não teria ganho para Jesus se alguém tivesse evangelizado ele. Eu fico imaginando isso. Um jovem com 18 anos poderia ter ganho no mínimo umas 30 pessoas, que ganhariam umas 30, mais 40, multiplica isso geometricamente. Mas porque ninguém falou, aquele jovem não conheceu e não fez. Quantos endemoniados de Gadareno estão pelas nossas ruas? Quantas pessoas estão cheias de legiões? E, meus queridos, aí é que entra a última parte. O que Jesus faz para aquele homem? A Bíblia diz que Jesus valorizou aquele homem. Jesus parou. Imagina, viu uma comitiva junto com Jesus, e Jesus para por causa de um nu endemoniado. Enquanto muitos falariam: não, vamos passar por aqui porque é perigoso, vamos dar a volta, ó, faz cobertura, vamos cobrir Jesus para que ninguém encoste em Jesus. Aquele homem não. Jesus olhou para aquele homem, Jesus parou tudo por causa daquele homem. Aquela cidade, Gadara, não era uma cidade que fazia parte da habitação dos judeus, era uma cidade de gentios. Tanto é que eles cuidavam de porcos. O judeu não come carne de porco e o judeu não passa perto de porco. Então, Jesus, você vê que Jesus, ele para tudo para ir atrás de um homem que nem judeu era. Jesus, ele muda seu itinerário, quebra com o tradicionalismo e rompe com as estruturas sociais para salvar o homem. Gente, se nós precisarmos fazer qualquer coisa para ganhar uma pessoa, nós vamos fazer. Amém? Não importa o que seja, não importa. Se for para ganhar um, vamos mudar o que tem que ser mudado. Foi o que aquele homem fez. Eu já vi igreja que não, aqui não pode entrar assim. Você vai lá, troca de roupa e volta. Que entre nu. A gente tira a camisa e veste ele. Ou fica todo mundo nu para ele não se sentir constrangido. Mas nós temos que quebrar os paradigmas para trazer as pessoas para Jesus. Nós temos que quebrar os paradigmas. Nós nos fazemos de fraco para ganhar os fracos. É assim que nós fazemos. E muitas das vezes nós fazemos o inverso, né? Não, nós afastamos. Não, você não está no nosso nível. O nosso nível é mais alto. Você tem que chegar primeiro ao nosso nível. Tem gente que chega querendo já descascar todo o cristianismo em cima da pessoa, né? Batismo é assim, ceia é assim, você tem que fazer isso, fazer aquilo, cortar o cabelo assim e tal. Aí a pessoa já fica: meu Deus, isso é difícil, igreja é difícil. Sendo que as pessoas precisam primeiro ter relacionamento, gente. Primeiro as pessoas têm que ver Jesus através de você. Elas têm que olhar para você, para a sua casa. Entendeu, jovens? Como é que você vai falar de Jesus para um colega seu se você cola? Como você vai falar? Você lá no meio da cola, aí você faz a cola e passa: Jesus te ama, e manda a cola junto. Tem como não? Como é que você vai falar de Jesus para um vizinho, se dentro de casa você está quebrando pau com a sua mulher, aí vai e bate na porta: ó, Jesus te ama. Ele é mesmo? Você conhece esse cara também? Primeiro tem que viver, as pessoas têm que ver em nós. Se elas não verem isso em nós, meus queridos, não tem como não. Aí Jesus, ele para tudo, muda o itinerário por causa desse homem. Jesus o liberta.
Aqui que eu queria que você entendesse uma coisa: quem está cheio de Deus não precisa temer demônio. Meus queridos, eram 6.000 demônios. Demônios, não era só tranca-rua não, mas Zé Pilinha, Zé Fichinha, tá? As legiões aqui eram os capetas dos capetas, eram os bichos dos bichos. Até o Zé Pilinha tem medo deles. São o bicho, ó. Jesus, ele chega, os demônios tremeram. Quando você chega, o demônio treme perto de você. Meus queridos, quanto mais de Deus você tiver, quanto mais de Jesus você tiver, mais unção e mais os demônios vão correr. Agora, se você não tem nada de Deus, como você vai libertar o seu filho, mulher? Como você vai libertar o seu filho, marido? Como você vai ganhar a sua esposa se você não tem nada de Deus? Eu nunca me esqueço, nesses anos de ministério, são mais de 15 anos de ministério, tanta coisa que eu já vi. Uma irmãzinha chegou para mim e falou: pastor, eu quero óleo para mim orar pelo meu marido, que ele está, eu acho que ele está cheio de demônio. Eu falei assim: minha irmã, se a senhora for orar, o demônio vai te dar uma coça que a senhora vai ver. Mas por quê, pastor? Minha irmã, a senhora acha que Deus, o Espírito Santo, habita em fofoqueiro? A mulher ficou brava comigo, gente. Não tem como. O demônio vai cortar a sua língua, porque nenhum demônio gosta de fofoqueiro. Gente, é assim que funciona. Quantas vezes já vi mulheres cheias de Deus ganhar o marido, ganhar os filhos, cheios de Deus. Tinha um marido que ele falava comigo o seguinte, quando eu batizei ele, ele falou: pastor, tem um negócio na minha mulher, tem uma luz que irradia dela. Quantas vezes eu estava na rua bebendo, eu chegava em casa e dava uma vontade de bater naquela mulher, mas eu ia com tanta vontade para bater, mas na hora que eu chegava perto dela, eu não conseguia me mexer, porque tinha um negócio em volta daquela mulher, uma luz. Eu falei: era Jesus, né? Ele falou assim: era minha mulher cheia de Deus, pastor, acorda de madrugada para orar, lê a Bíblia com os filhos. Essa mulher me ganhou. É assim que funciona. Agora, aquela mulher iracunda, né? O que é iracunda? Mulher sem tampa, né? Qualquer coisinha já explodiu. Pastor não leva o desaforo para casa. Leva não, meu irmão. Você vai ver o que vai acontecer. Meu irmão, o crente que está cheio dos frutos do Espírito, ele arrebenta com o diabo. O diabo não consegue chegar perto daquele que está cheio dos frutos. Você tem que ser pacificador e não jogador de gasolina. Tem gente que gosta de jogar gasolina no fogo, né? Aconteceu um problema, é o primeiro a contar e aumenta e ainda bota gasolina no negócio e conta para as pessoas que não deveria estar contando. Aí pega fogo, né? Queima tudo. Agora quem está cheio do Espírito tem paz, domínio próprio. Tem hora que dá vontade de falar, não fale, mansidão. Você lê lá Mateus, quando a gente pega o Sermão do Monte, a partir do capítulo 5, você vê Jesus falando sobre as qualidades do cidadão dos céus. Gente, quem quer entrar no reino tem que ter aquilo ali. Se você não tiver, pastor, está faltando, meu irmão, tem que ter tudo. Quero te dar um conselho: a árvore que Jesus quer tem que ter todos os frutos. Jesus não está querendo: pastor, estou cheio de amor. Vai arranjar os outros: temperança, domínio próprio, mansidão, longanimidade. É difícil. Jesus disse que era difícil, ele não falou que era fácil. Mas ele falou que se você tiver isso aí, o capeta, ele não vai te suportar. Você vai chegar em casa, seu marido pode estar possesso, pode ser uma legião. Não tem como um endemoniado dormir do lado de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não consegue. Ele vai virar para um lado, vai virar para o outro, aí os demônios vão embora. Vão embora e falam assim: eu pego você depois no trabalho. Porque aqui não dá para ficar na sua casa, mas lá no trabalho eu te pego.
Até que uma hora o cara cansa e fala: eu me rendo, eu quero ir para Jesus agora. É assim que funciona, meus queridos. Jesus, onde Jesus se faz presente, o diabo bate em retirada. 1 João 3,8 diz que onde está a luz, não há trevas. Tem trevas na sua casa? É porque você não está sendo luz. Sinto muito dizer isso, mas se a sua casa está em trevas, é porque você não está sendo luz. Porque se você for luz na sua casa, já começa a mudar tudo. Pastor, eu sou uma lamparina pequena. Meu irmão, começa assim. Aí vai enchendo o Espírito Santo, vai enchendo, a luz vai pegando, o negócio vai pegando, vai enchendo, vai enchendo. Quando você vê que não, sua casa está pegando fogo. É assim que funciona. Jesus, ele devolve a dignidade desse homem. Aqui você vê um homem que antes estava acorrentado, angustiado, agora está sentado. Um homem que andava gritando e clamando dia e noite, agora está em silêncio. Aquele que escandalizava a todos, andando em plena nudez, agora vestido. Aquele que tinha comportamentos insanos, agora com juízo. Aquele que se mostrava violento e representava ameaça, agora é uma pessoa dócil e sociável. Aquele que pediu para que Jesus se afastasse, agora fala: Jesus, deixa eu te seguir. Gente, todo mundo que tenta te afastar, que tenta afastar quem está cheio de Jesus, é porque está endemoniado. Mas pastor, eu tenho que mandar manifestar o demônio? Não se preocupa não, meu irmão. Ele já está se manifestando. Porque quando ele manda você sair, porque ele está se manifestando. Você tem que permanecer firme. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele o quê? Girar. Então você tem que resistir. Como é que eu resisto? Batendo boca? Jesus não bateu boca com o demônio, gente. Jesus não batia boca com o demônio. Tem crente que fica discutindo com pessoa possessa. Eu acho que não, rapaz. Não faz isso. Uma vez um irmão chegou para mim e falou: pastor, eu queria te pedir tanto, toda vez que eu olho para o senhor, eu quero pedir perdão. Eu, por quê, rapaz? Pastor, como eu falava mal de você, como eu falava mal da igreja, quantas vezes eu pegava uma vassoura e eu falava: vou lá, hoje eu vou acertar o pastor. Esse irmão está aqui na igreja. Não está hoje não, mas ele está. Eu vou acertar o pastor. Essa igreja faz barulho demais. Esse monte de adolescente incomoda. Eu acho que incomoda o inferno. O Senhor nos converteu. E ele fala: pastor, como eu me arrependo. Eu falei: meu irmão, isso é do diabo. O diabo, ele não quer que você conheça Jesus. Ele quer que você se afaste do caminho. Aí Jesus dá uma missão a esse homem. Aquele homem deveria voltar para casa, reconstruir o seu lar e refazer a sua vida. Meus queridos, Jesus quer que você restaure primeiro a sua casa. Você está cheio de Deus? Tem gente que fala: não, estou cheio de Deus, vou sair de casa, vou morar sozinho e vou começar uma nova vida com paz. Jesus quer que você volte para restaurar a sua casa. Porque quem está cheio de Jesus tem que consertar a casa. Por isso que nós falamos de célula. Tem melhor forma de consertar uma casa do que uma célula, gente? Eu falei aqui esses dias não, no ano passado, no mesmo ano, eu fui numa igreja que há um tempo atrás eu fui dar treinamento de célula. Dei treinamento, alguns irmãos amigos de célula, uma irmãzinha, ela falando: pastor, eu queria dar um testemunho. Quando o senhor pediu para abrir casa, eu abri a minha. E a minha casa, ela estava o terror, nem piso tinha. E a gente começou a reunir debaixo do pé de manga, com uma lâmpadazinha de 40 watts, tinha que ver a minha ali. Pastor, a minha casa hoje, um ano depois, eu tenho que ver. Piso, toda arrumada, a gente reúne hoje no terraço. Meus filhos sentados. Hoje eu vejo alguns pais aqui que os filhos eram o terror da igreja. Hoje, estava numa célula esses dias, os meninos quietinhos na célula. Eu falei: gente, tem alguma coisa errada. Mas tem uma coisa certa nisso aqui. E quem conheceu os meninos no começo sabe como é que o negócio é. É o que o Espírito Santo faz, gente. Então você começa a restaurar a sua casa. Você tem que voltar para consertar a sua casa. Aquele homem, ele foi ser missionário na sua casa, para os seus vizinhos, para a sua cidade.
Foi o que Jesus fez na vida dele. Meus queridos, nós somos um milagre. A salvação é o maior milagre que pode haver. E quando eu fico pensando, quanto vale uma vida para Jesus? Você já parou para pensar nisso? E tem um versículo, que é o versículo que a gente decora na igreja. Quanto vale uma vida para Jesus? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quanto vale uma vida para Jesus? Quanto vale a sua vida para Jesus? A sua vida vale mais do que ouro, do que pedras preciosas. A sua vida vale o sangue do Filho de Deus. Não tem como pagar a sua vida. Não tem. É por isso que nós procuramos fazer na igreja retiros de graça. Eu não reconheço uma ferramenta tão poderosa como o Reviva para ganhar pessoas. Daqui a 2 semanas nós vamos ter um de homens. E se você tem pessoas homens que ainda não foram, meu irmão, o que você está esperando? Eu nunca me esqueço o primeiro Reviva que nós fizemos. O ônibus estava parado ali na porta da igreja. E tinha gente que estava passando na rua. E foi convidado, entrou, foi em casa, pegou 2 mudas de roupa e foi. Teve gente que foi fumar maconha lá no retiro, fumando maconha, cheirando debaixo das árvores lá. Se converteram. Tem uns que estão cuidando de centro de recuperação, outros estão aqui na igreja. Quanto vale uma vida para Jesus? Vale o mundo todo. Qual valor você tem dado para as vidas? Eu quero orar. Jesus deu a vida pela humanidade. Aquele homem nunca mais foi o mesmo. Talvez a sua casa está precisando disso. Jesus está passando. Eu queria orar. A primeira oração que eu queria fazer, talvez você sente que você está precisando de libertação. Libertação é um encontro com Jesus. Libertação não é preencher um formulário. A Bíblia diz que Jesus, Ele quer entrar. Ele se convida para entrar. Ele fez isso com Zaqueu. Ele convidou Zaqueu, eu quero para sua casa. Ele se convida. E é isso que Ele faz. Talvez a sua família precise de luz. E você vai ser a luz. Aquele homem, agora um ex-endemoniado, foi o responsável pela salvação da sua família. Quero orar por você. Você que sente que precisa ter esse encontro com Jesus, levanta sua mão, porque eu posso orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe lá atrás. Tem mais alguém nessa noite? Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Você que levantou a mão, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Jesus está aqui. Faz um compromisso com Ele hoje. Fala: Jesus, eu quero ser luz na minha casa. Eu quero libertação. Talvez é o seu filho, talvez é a sua esposa, talvez é o seu marido, talvez é o seu vizinho, não importa quem seja. Importa que você, depois de que você tiver experiência com Jesus, você vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Primeiro vem você, depois os outros virão. Primeiro aquele homem teve um encontro com Jesus, depois Decápolis toda conheceu Jesus. Primeiro um multiplicou em milhares. Primeiro um, depois os outros. E não importa como é que está a sua casa. Eu fico pensando que a família daquele homem, daquele endemoniado, já não tinha mais esperança. Aquela família, aquela esposa, aqueles pais, eles já não tinham mais esperança, porque a sociedade não conseguiu. A sociedade não conseguiu segurar aquele jovem. Ninguém conseguiu. Mas o encontro com Jesus fez a diferença na vida daquele homem. E ele teve a sua casa restaurada. Ele se tornou um filho restaurado. Ele se tornou um marido restaurado. Ele se tornou um vizinho restaurado. Jesus pode o que eu e você não podemos fazer. O que nós não podemos, Jesus pode.
Por isso, peça aí agora: Jesus, eu quero ter um encontro com você. Eu quero ter a minha vida transformada e mudada. Eu queria que os líderes de célula viessem aqui à frente, que você estivesse abraçando essas pessoas, todos os líderes. Venha, abraça essas pessoas e ore com elas, ministre sobre elas. Você é Jesus hoje se encontrando com elas. Jesus se importou, você se importa, você está nesse encontro agora com elas. Ore com elas agora, tendo essa experiência com elas. Ministre sobre elas agora. Porque Jesus, ele se importou e ele ministrou na vida daquela pessoa. E meus queridos, muitas das vezes nós temos que fazer isso também. Ministra com a pessoa, comece a falar para ela, comece a ministrar sobre a vida dela. Você é Jesus na vida dessa pessoa agora. Você é Jesus na vida dessa pessoa. Espírito Santo de Deus, as pessoas vieram aqui à frente porque elas querem ter uma experiência com Jesus. Jesus se multiplicou em muitos nessa noite, porque a palavra diz que nós nos tornamos semelhantes a Ele. Nós somos semelhantes a Jesus, porque ó Pai, nós te recebemos como Senhor em nossas vidas. Por isso, Jesus, abraça cada pessoa dessa, começa a ministrar sobre essa vida agora, um encontro de libertação. Restaura a vida dessa pessoa, restaura a família, restaura os filhos, restaura a alegria, retira toda a depressão, retira todo o medo, toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a obra das trevas. Sai agora, legião, sai agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Toda legião vai saindo agora da vida dessas pessoas. Toda legião, todo espírito de ansiedade, de depressão, todo medo, toda angústia, toda solidão, vai saindo agora. Legiões vão saindo agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vai deixando a vida dessas pessoas agora. Vai deixando o coração dessas pessoas agora. Você que está apertando esse coração, você que tem oprimido esse coração, vai saindo agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Se liberta. No nome de Jesus, se liberta. No nome de Jesus, restaura a alegria. No nome de Jesus, que haja luz sobre a sua vida agora. Acenda a luz agora sobre essa vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Jesus está restaurando. Você é a luz. Mantenha a luz acesa na sua vida. Permaneça firme. Você vai colher aquilo que Jesus está semeando na sua casa. Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar. Nós vamos consagrar agora a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas. Esse é o momento que nós entendemos que tudo pertence a Deus. Então, meu irmão, devorador eu não consigo expulsar, não. Devorador, quem expulsa é você, entregando dízimo e oferta. Só tem uma forma de repreender o devorador. Tem demônio que quebra tudo em casa. Sabe o que é isso? Devorador. Como é que repreende o devorador? Pastor, a receita é simples. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Vamos consagrar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas? Stop
agora dá um jeito. Nós estamos com o estúdio aqui, tá? Comigo vai estar aqui. E essa música já está no álbum, hein? Agora pronto. Aí. Se prepara então, meu. Vai se virar. Recebe. Meus queridos, no final de semana que vem nós temos Reviva dos Homens. Tem vaga. Não deixa para a última hora. Corre, faz logo a inscrição. Lá atrás nós estamos fazendo dos adolescentes, que é em dezembro. São os últimos Revivas do ano. Se tem alguém, leva. Não perde a oportunidade. Reviva é para mudar a vida das pessoas. Ok? Abraça pelo menos 5 pessoas. Os líderes de célula rapidinho para a gente fazer a reunião. Que Deus te abençoe.